Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 1º de novembro, sexta-feira. Deus te abençoe nesse novo mês que se inicia. Estamos lendo aqui 1 Coríntios 13:8. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Nós estamos lendo a porção da carta aos 1 Coríntios, aonde o apóstolo Paulo, desde o capítulo 12, vem tratando dos dons espirituais. Eu estou aqui folheando a Bíblia e para citar um pouco desses dons. Primeiro, ele fala a respeito de que é o mesmo Espírito que promove todas essas atuações e manifestações. Ele explica as finalidades e vai dando exemplo, né? E faz muitas citações, né? E a gente tem dividido numa divisão boa até, né? Dons do saber, dons de poder e por aí vai. Porque ele fala de sabedoria, de conhecimento, mas fala também de dom de curar e operar milagres, né? Fala de profecia, de discernir espíritos, fala de variedade de línguas e interpretação de línguas. E então classificamos, percebemos essa diversidade. O apóstolo Paulo vai explicando que, apesar dessa diversidade, há uma unidade no corpo e que ninguém pode ser dispensável no sentido do organismo, do corpo de Cristo, que todos têm alguma tarefa, que todos são importantes. Mas ele também deixa claro que nem todo mundo é profeta, que nem todo mundo é mestre, que nem todo mundo tem dom de curar, que nem todo mundo fala a língua, por causa dessa diversidade. O que fica claro aqui é que os dons são dados pelo Espírito Santo para o que for útil. Então é uma decisão do Espírito do Senhor. Apesar dele falar que é um dom, uma decisão, né, do Espírito, ele motiva os crentes nestes capítulos a buscarem esses dons, né? E ele fala o de profecia, que é aquela inspiração, né, para falar as verdades da palavra de Deus. Às vezes, o crente usado na verdadeira profecia, ou seja, aquela inspiração para falar as verdades espirituais, né? Falar a verdade da palavra, as verdades de Deus. Esse dom, às vezes, tem predição de futuro. Na maioria das vezes, fica naquele conceito que o apóstolo ensinou, que é edificar, exortar, enfim. Veja só, ele trabalha esses conceitos todos e alavanca no capítulo 13 o dom que é a base. A gente entende assim hoje, a gente inverteu a pirâmide, né? A gente entende que o amor é a base para os demais dons, até porque o apóstolo Paulo discute no capítulo 13 que a ausência do amor é som que retine, é símbolo, né, que retine, são coisas que vão perdendo o valor, né? Então, ainda que se possua todos os dons, se não tiver o amor, não tem nada, não sobrou nada. Como diz lá na brincadeira lá do Raul Gil, pegue o seu banquinho, saia de mansinho, porque não sobrou nada. Se não tiver amor, toda essa instrução do apóstolo Paulo, é isso que ele está dizendo aqui, né? Se perde. Então ele faz aqui uma verdadeira alavanca as qualidades do amor e, por exemplo, para dizer que o amor é paciente, que é bondoso,
que o amor não se alegra com injustiça, que o amor tudo sofre, tudo crê, e uma série de coisas. Aí ele chega nesse verso onde ele diz: o amor jamais morre, ou o amor jamais acaba, ou jamais se extingue, né? Então o amor, comparado, ele começa a explicar isso agora, comparado com os demais dons, é o dom que é duradouro, né? É duradouro no sentido de que é adaptável, ou de que é esticado, ele cabe em qualquer circunstância. Se eu for para uma outra nação, o dom do amor pode e deve me acompanhar, porque cabe, né? É duradouro, ele não se acaba. Eu estou falando agora numa horizontalidade. Então, a gente já entendeu que há diferenças de fé, de ênfase em alguns dons. Por exemplo, o apóstolo Paulo cita nesse verso as línguas, né? Que alguns que não creem no dom de línguas para a atualidade, está achando que o apóstolo Paulo está falando de idiomas, né? Mas o pentecostal crê que é um dom, né? Uma comunicação espiritual, uma capacidade que Deus deu, uma comunicação espiritual entre o espírito do crente e Deus, né? Que serve para quê? Para edificar. E por se tratar de edificação pessoal, o apóstolo Paulo recomendou que isso fosse feito em casa, que fosse um dom doméstico, né? E que se viesse a público, só seria válido, oportuno, se houvesse a cooperação de um outro dom, que o apóstolo Paulo chama aqui de interpretação de línguas. Então, estamos falando de dom de línguas, de interpretação de línguas, mas que o apóstolo, mas voltando ao meu raciocínio, dependendo da igreja, não tem lugar, mas toda igreja precisa do amor, do dom do amor. Uma igreja pentecostal abarca, né? Dá ênfase ao dom de línguas, interpretação de línguas. Outras igrejas não, mas o amor cabe em todas elas. Mudando a cultura, mudando os tempos, mudando, portanto, os lugares, as etnias, os povos, o amor está presente. Então tem essa horizontalidade cujo valor do amor permanece, perdura, não se altera. E tem a questão ao longo dos anos, ao longo dos tempos, até o dia final em que estivermos aqui, o amor jamais acaba, é duradouro. Mas é que o apóstolo Paulo está lançando mesmo para além dessa vida. Que para além dessa vida, as demais coisas cessam, mas o amor perdura. Por quê? Porque já lá o teólogo, quase poeta, disse, né, que a eternidade é mergulhar no amor de Deus. Há quem já disse que o idioma de Deus é o amor. E a exigência de Deus, segundo o apóstolo João, é o amor, né? Deus aceita amor, o amor que a gente pratica com o outro, né? Ah, enfim, a gente ama a Deus, demonstra que ama a Deus quando amamos o próximo, é o que o apóstolo João explicou muito bem. Então o amor é exigido. Quem não ama não conhece a Deus. O apóstolo João ensinou isso, né? Quem não ama está em trevas. Quem não ama jamais viu a Deus. Então são coisas tremendas, né? E esse amor perdura por toda a eternidade. As demais coisas vão cessando, porque no futuro ninguém vai precisar ser inspirado para falar verdades espirituais, porque estaremos também mergulhados na verdade. As línguas, como edificação individual, como tentei explicar aqui, não tem mais necessidade, porque a comunicação vai ser direta com o nosso Deus e Pai que nos iluminará, que estaremos na sua presença. E o conhecimento, e que para nós é tão útil e tão importante,
para as decisões, enfim, para tudo, também naquela instância não vai precisar. Então ele diz, porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Porque a gente está nessa busca da maturidade. Mas ele diz assim, quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. E o que é esse perfeito, né? Eu fico com a interpretação que é a maturidade, a estatura da varonilidade de Cristo, a estatura de varão perfeito. Quando a gente chegar nessa estatura de Jesus, esse é o perfeito, né? O imperfeito, ou seja, essas nossas buscas, será extinto, né? E há quem pense que o apóstolo Paulo estava se referindo ao cano, né? Ou seja, às escrituras. Por isso que alguns que não creem em profecias nem em línguas disse que quando a Bíblia fosse formada, profecia não ia precisar mais, língua estranha não ia precisar mais. Parece fazer sentido, mas eu não acredito que seja isso, porque ele está falando de maturidade. Tanto é que ele diz, quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino, mas quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Então ele faz figurativamente, uma comparação, né? Quando a gente é criança, faz as coisas de criança, brinca, etc. Mas quando é adulto, não tem comportamento mais de criança, né? Então, desse jeito vai ser quando chegarmos na estatura de Jesus. Aquilo que é extinguível vai passar, vai ficar para trás. Aquilo que fazia parte da infância, né, da imaturidade, vai ficar para trás, né? Aquilo que a gente não enxergava completamente vai ficar para trás. Aquilo que era um reflexo, que é o que o verso 12 está explicando aqui, vão ficar para trás porque a gente vai ver plenamente. Vamos conhecer perfeitamente e vamos ser lidos também perfeitamente. Então, o que ele diz? Sendo assim, permanece até o momento estes três. O que permanece? A fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor, por causa da sua operacionalidade, ou palavra difícil, das suas funcionabilidades, do significado que Deus dá ao amor, do valor que Jesus deu ao amor, porque ele é o amor encarnado, né? Ele é a prova do amor de Deus. Então, de um grande valor. E é um valor que perdura. Então, quando buscarmos os dons, e esses assuntos vão ficando raros, muito raros na igreja, quando buscarmos os dons, como o apóstolo Paulo estimula aqui, é lembrar que o amor é o maior deles. Mas vamos ser inspirados como um profeta é inspirado, vamos ser cheios do Espírito Santo, como os crentes devem ser, mas vamos amar, porque é o amor que vem de Deus, é o dom mais excelente. Deus te abençoe a pensar nestas coisas e vamos rumando, irmãos, esse dia de perfeição, esse dia que tudo mais vai ficar para trás, está chegando. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor provado na cruz do Calvário, obrigado por Tua palavra que nos instrui. Dá-nos a Tua graça, dá-nos os Teus dons para servirmos uns aos outros e nos ajude, Senhor, nessa caminhada, que a nossa vida seja uma vida com estilo amoroso, porque assim Tu viveste aqui entre nós e assim devemos ser e agir. No nome de Jesus eu oro. Amém.